A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus irmãos, hoje eu vim falar de um assunto que muitas pessoas, né, às vezes pensam, né, que se nós somos salvos por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, somente aceitar Ele como seu único e verdadeiro Salvador, então nós não precisamos deixar, né, o mundo, nós podemos ficar do jeito que está, somente aceitando Jesus, nós seremos salvos. Isso é mentira. Porque a partir do momento, se você aceitou mesmo, realmente, de todo o seu coração, a Jesus, e você crê nele, você é salvo, mas você tem que mudar a tua vida também. Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos transformando, você entendeu? Nós temos que orar e pedir ajuda para Deus, para nós nos transformar. E a partir do momento que você aceita Jesus, você vai se incomodar com certas coisas que não é agradável aos olhos de Deus. Entendeu? Então eu quero ler partes da Bíblia, porque nós temos que falar e mostrar na Bíblia a palavra de Deus, né? Nós vamos ler primeiramente Tito, né? Admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveres afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias de contenda, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aos homens hereges, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca já em si mesmo condenado. Já está em si mesmo condenado. Então, quer dizer, tem muitos aí que levam a palavra de Deus errado, né? Leva a palavra como se agradasse somente a ele e ao mundo. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos que ir pela palavra, não pelo homem. Então, se alguém fala alguma coisa, você tem que procurar na palavra se é aquilo mesmo que Deus nos deixou. E eu quero ler agora para você também, em João 3, tá bom? Deixa eu achar aqui. Em João 3 também fala sobre isso, como nós devemos nos comportar, né? Porque não é somente aceitar Jesus, é nós mudarmos as nossas vidas. Aqui em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Então, a partir do momento, né, que você aceita Jesus, você tem que mudar a sua vida, andar nos caminhos retos que levam a Deus. Aí existem dois caminhos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, agora eu quero ler aqui para você
em Efésios 2, porque nós vamos pela palavra, nós temos que ler a palavra para provar que não é isso que a pessoa pensa. A partir do momento que você conhece a Deus, você vai modificando a tua vida, porque o Espírito de Deus que está em você se incomoda e você começa a mudar. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora opera dos filhos das desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundância e riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A palavra é bem clara, né? Não tem como ir contra a palavra. Não entendo porque a pessoa que lê a Bíblia, que medita da palavra do Senhor, que fala que aceitou Jesus, tem a capacidade de falar que como Jesus se sacrificou, que veio ao mundo e se sacrificou por todos nós, que levou o pecado, né, de todos nós. Então, nós temos que continuar nessa vida, temos que continuar no mundo, adorando as coisas que é do mundo e tudo que vai contra a palavra de Deus. Não tem como, né, meus irmãos? Todos nós somos pecadores, todos nós. Mas, a partir do momento que você aceita Jesus, como diz, ele é Deus, ele veio como um homem e levou todos os nossos pecados. Aí a pessoa fala, então não somos pecador. Se ele levou nossos pecados, não somos pecador. Não é assim que funciona. Ele levou o nosso pecado a partir do momento que você aceita ele como Jesus, como seu único e verdadeiro Salvador, e a partir desse momento você começa a mudar a tua vida e deixar o mundo, deixar tudo que vai contra a palavra do Senhor. Amém? Aí agora eu quero ler para vocês, eu vou achar aqui Romanos 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado entre nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, e pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Então, a palavra de Deus é bem clara. Jesus Cristo veio ao mundo como homem, morreu como homem, para que todos nós pudéssemos ter, né, o direito da vida eterna. Mas não adianta nada, como eu disse em um vídeo, ele fez tudo isso, e depois no final de tudo, como essa pessoa que eu ouvi falar no vídeo, todos fossem salvos.
o mundo não ia continuar como está? Não ia ter tudo de ruim no mundo? O que adiantaria o sacrifício de Jesus? Se no final de tudo ia dar no mesmo. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus trouxe o dilúvio ao mundo? Por causa dos pecados do povo, que já estava demais, como hoje em dia. Você vê o que está acontecendo aí, né? Eles querem liberar muitas coisas, até querem mudar a Bíblia, porque não concordam com certas partes da Bíblia. Eles querem tirar algumas partes, né? Que fala sobre casamento, sobre filhos, sobre homossexualidade. Mas isso é a palavra, não é nós que falamos. Nós não devemos julgar ninguém, mas nós temos que somente levar a palavra. Você entendeu? Isso é o que diz a palavra de Deus. Deus fez um mundo bom, um mundo maravilhoso. Mas como o pecado veio por Adão, então veio o mal também. Entendeu? E daí veio Jesus, que tirou o pecado do mundo. A morte veio por um homem, mas a salvação veio por Jesus. Então nós temos que crer em Jesus, totalmente, de todo o coração. Não adianta vir de fingimento, porque tem muitas pessoas que levam a palavra de Deus, fala que crê em Jesus, prega até nas igrejas, mas na realidade não é aquilo que a pessoa pensa. Ela está sendo falso, falando uma coisa e ela faz outra, e o pensamento dela é totalmente ao contrário daquilo que ela está falando. E outra, muitas das vezes, fala não aquilo que está na palavra. Amém? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Eu não sou pastora, não sou missionária, não sou nada assim. Eu sou apenas uma pessoa que medito todos os dias na palavra do Senhor, procuro levar aquilo que eu entendi. Tem coisas que é muito difícil você entender na Bíblia, por isso que você tem que sempre continuar lendo, relendo, para você ir orando, pedindo entendimento e discernimento para o Espírito Santo. Mas tem coisas que é muito clara, como essa. Então não tem como você fazer confusão na tua mente por causa disso. Então, se uma pessoa chegar em você e falar, Jesus Cristo veio ao mundo e tirou o pecado do mundo, então todos somos salvos, não precisamos mudar a nossa vida. Não pense dessa forma, todos nós temos que mudar. Mas, a partir do momento que o Espírito Santo, né, que você aceita Jesus como o seu único e verdadeiro Salvador, e o Espírito Santo toca em você, ele se incomoda e você também se incomoda. Você não vai querer nada que é do mundo, você vai começar a mudar devagarzinho a tua vida, na presença do Senhor. Então, nós temos que sempre procurar meditar na palavra do Senhor, aprender mais e não confiar no homem. Porque muita gente leva a palavra de Deus como agrada a eles e ao mundo, não como agrada a Deus. Amém? Então, é esse vídeo que eu vim trazer para vocês hoje. Então, procurem meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e muito obrigado por me acompanhar.